um retorno de uma prorrogação de pedido de vista. Perfeito. Então, vamos começar, então, pelo item 1 da sessão administrativa, processo 48.610.2333355 de 2025, revisão do regimento interno da ANP, revogação da INNP número 20 de 2024 e alteração da INNP 19 de 2024. A unidade responsável é a Superintendência de Governança e Estratégia, SGE. O diretor relator sou eu, e é um retorno de uma prorrogação de pedido de vista, rememorando a sessão anterior. Eu li o meu voto, preferi o meu voto, e na parte dispositiva fiz referência a dois arquivos que constam ali a proposta finalizada. Por um equívoco, como tratamos na sessão anterior, não havia assinado e, consequentemente, liberado o conhecimento dos demais diretores, o que, na forma que combinamos também na reunião passada, eu fiz no tempo e prazo previstos, tempo e forma previstos. Também o diretor Pietro propôs, e a diretoria toda concordou, que fosse enviado ainda que já com análises jurídicas também, inclusive mais de uma, à medida que o texto evoluía, um questionamento mais específico para a Procuradoria Federal, que foi feito. Também propusemos um cronograma para isso, que também foi cumprido até o fechamento de pauta dessa sessão, e de fato, observo e foi juntado no SEI os números 5883906 e com despacho com o SEI 5883909 da Procuradoria, que foi atendido. E, nesse sentido, enfim, obviamente vamos circular as palavras, mas como eu proferi meu voto com uma leitura extensa e não estou alterando, eu considero que não é necessário eu proferir de novo o voto, apenas para pautar o debate e até não retificar, mas quando eu li o dispositivo na reunião passada, o arquivo não estava aberto, então eu vou reler aqui o dispositivo do voto, né, que já proferi, e aí seguimos adiante. Então, número 1, dispositivo do meu voto. Aprovação da minuta de portaria modificadora do regimento interno da ANP, conforme minuta SEI número 582-5320. Número 2, aprovação da minuta de instrução normativa SEI número 582-5404, que trata do processo decisório da ANP e revoga a instrução normativa ANP 19 de 24. 3, revogação integral da instrução normativa número 20 de 2024. Número 4, determinação para que a SGE coordene o processo de implementação ou comunicação interna e atualização dos fluxos e sistemas decorrentes das alterações aprovadas. Com isso, na nossa ordem aí de votação, passo a palavra ao diretor Pietro Mendes. Obrigado, diretor Arthur. Bom dia a todos. Bom dia, diretor Fernando, procurador Daniel, diretora Simone, diretor Daniel Maia, superintendente da SGE, Rafael Moura. Acho que a Úrsula está aí, né, ouvidora. Bom, com relação a esse processo, eu vou também, em benefício do tempo, encurtar bastante o que eu já falei no que se refere ao meu entendimento, que não acho que é o momento adequado para fazer a mudança do regimento interno. E aí vou me ater mais às questões da análise das proposições no mérito, dado que não fiz na última reunião de diretoria.
Então, primeiro, quero destacar que com tantas atribuições novas recebidas pela ANP, no que se refere à subvenção econômica de diesel e GLP, e provavelmente virá aí, pelas notícias de ontem, uma subvenção econômica também para a gasolina, combate à abusividade de preço, garantia de abastecimento no cenário do conflito Estados Unidos e Israel versus Irã. Eu continuo achando que não é agora o momento oportuno para realizar mudanças no regimento interno. Digo isso porque eu acho que, assim como foi feito lá atrás a mudança que ora está sendo submetida para uma revisão, a meu juízo, num prazo muito curto, verificando os fundamentos que foram usados lá atrás, quando foi criado o diretor de referência, foram feitas essas mudanças, também e ninguém vai fazer uma mudança se não entender que aquilo é positivo para a organização. E num prazo muito curto, a gente já entendeu que tinha que mudar. Então, assim, a mesma coisa aqui, quando nós vamos propor essas alterações, embora nós só, quem está propondo, né, a SGE, o CEO, o diretor Arthur, coisas positivas, é uma mudança. E mudança implica em modificações, processo, trabalhos, que eu acho que tem impactos negativos nesse cenário de crise. E aí eu só apoiaria realmente as mudanças se fosse para coisas relacionadas a atuar nesse cenário desafiador, né? O contexto atual ele é marcado por elevada sensibilidade na indústria de óleo e gás, com reflexos diretos no mercado brasileiro. A intensificação das tensões geopolíticas pressiona a volatilidade dos preços internacionais de petróleo, impacta a formação de preços de combustíveis no Brasil. Nesse ambiente, a agência tem sido demandada a adotar uma série de medidas regulatórias de elevada complexidade, prazos muito curtos e alto impacto, como, por exemplo, a operacionalização da subvenção do diesel, a atualização dos preços de referência, discussão sobre as práticas abusivas. É um contexto de instabilidade no mercado energético internacional. Diante desse cenário, eu acho que a prioridade institucional deveria estar voltada à garantia do abastecimento nacional e à implementação eficiente dessas medidas emergenciais, e que adotássemos, então, uma cautela no que se refere à introdução de alterações estruturais, acreditando e acredito de verdade que as propostas são feitas no sentido de melhorar a estrutura da ANP na visão dos proponentes, mas, contudo, ainda que positivas, ainda que os proponentes estejam corretos, podem gerar um cenário de instabilidade organizacional. E no momento em que a gente, na minha visão, deveria estar atuando de uma forma coesa e coordenada para enfrentar esses desafios. O recente contexto institucional, que inclui a extinção da figura do diretor de referência, por si só já é uma mudança bem relevante na dinâmica interna da agência, e a sobreposição de alterações estruturais pode ampliar a incerteza e fragilizar a estabilidade decisória. No mérito, agora entrando mais propriamente no mérito, e aí fazendo uma reflexão com relação à questão da governança, eu acho que, além da questão da extinção do diretor de referência, nós estamos concentrando uma série de atribuições no diretor-geral, o que eu acho que pode ser aí ter um impacto negativo sobre o modelo de governança colegiada da agência, razão pela qual vou apresentar aqui as minhas divergências. Eu tive a oportunidade de atuar na assessoria do diretor-geral, né? Na época era o Décio Oddoni, depois foi o diretor substituto Gutmann, depois o diretor-geral interino Rafael Moura. E na época do Décio, ele alertava, né, que uma frase dele, até cheguei a pedir para ele, que ele publicou um artigo sobre isso, mas enfim, não conseguiu me passar, que governança é perda de poder. Eu lembro que ele falava isso muito para a gente aqui na ANP. E ele defendia, então, que a substituição da figura de uma única pessoa, tomar todas as decisões pelo regime de colegiado, e tentou criar na ANP comitês temáticos que chegaram a funcionar há algum tempo, comitês de assessoramento à diretoria, comitê do upstream, do downstream, comitê do midstream, mas acabou que isso em algum momento foi descontinuado. Também na minha experiência lá como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, após aí uma série de problemas atrelados à governança da companhia, em que você tinha um modelo parecido com o que havia aqui, e aí aqui eu quero aproveitar e parabenizar a composição da diretoria colegiada anterior,
que aqui estão presentes, aí, Daniel Maia e o Fernando. Acho que foram feitos muitos avanços na governança da ANP com a desvinculação. A diretora Simone, esqueci, desculpa. Nossa decana. E, assim, era um debate que já vinha há muito tempo na ANP de desvinculação. Acho que vocês tiveram aí a coragem de fazer a desvinculação. Foram muitos benefícios. Eu falo aqui menos como diretor e mais como servidor da casa, que a desvinculação era algo extremamente esperado na agência já há bastante tempo, que antes você tinha a figura do dono, né, de determinada área. Isso é muito positivo. E assim também que eu acho que eu precisei de um tempo maior de amadurecimento. Eu acho que acabou que essas discussões do regimento interno me permitiram isso, que eu acho que inclusive a figura do diretor de referência também foi um acerto. Acho que a questão de problemas de implementação é onde mora o detalhe ali, a dificuldade, né? Mas estruturalmente eu acho que a proposta foi muito bem concebida. E a Petrobras acabou criando, então, uma série de comitês, seja para aprovar projetos, para assessorar o conselho de administração, de forma que o diretor sozinho não era mais também. Você tinha o diretor de abastecimento, era o dono do abastecimento, decidia o que fazia e pronto. E aí você tem um regime colegiado. Esse modelo das agências reguladoras, fundado no princípio da colegialidade, segundo o qual as decisões devem ser construídas de forma conjunta a partir da deliberação coletiva, e não concentradas na atuação individual de certo dirigente. E essa colegialidade, ela não é só aqui quando a gente está nessa deliberação formal em sessão pública, né? Ela se constrói, sobretudo, por meio do diálogo contínuo, troca de perspectivas e do amadurecimento conjunto das decisões ao longo do tempo. As alterações propostas na IN 19/2024, ao preverem, por exemplo, a dispensa de ciência prévia dos demais diretores em matérias sensíveis, como a exoneração de superintendente em áreas técnicas, a ser conduzida de forma exclusiva pelo diretor-geral. Tal previsão representa inflexão relevante na dinâmica decisória da agência, com potenciais impactos sobre a colegialidade e o adequado sistema de freios e contrapesos internos. Nesse sentido, a igualdade entre os membros da diretoria constitui elemento essencial da governança colegiada, ainda que existam, né, funções de coordenações atribuídas ao diretor-geral. Tais atribuições não podem implicar uma subordinação ou um esvaziamento das competências dos demais diretores. Contudo, algumas das alterações propostas caminham no sentido oposto. Então, vou falar aqui especificamente de nomeação para cargos comissionados, artigo 3º, parágrafo 3º. A proposta estabelece que a nomeação de servidores para cargos comissionados será conduzida pelo diretor-geral, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Pessoas, cabendo-lhe de forma exclusiva definir os critérios e procedimentos de recrutamento, bem como submeter a matéria à deliberação. A redação vigente, artigo 3º-A da norma alterada, assegurava, né, ou assegura, né, não sei se vai ser alterada hoje, que qualquer membro da diretoria colegiada poderia iniciar processo de nomeação e exoneração sendo responsável por sua relatoria, que é um ponto, obviamente, que o diretor que propuser isso vai ter que se articular para ter a aprovação e os 3 votos necessários. Essa proposta ela restringe a autonomia dos diretores na composição de suas... É complicado falar de suas próprias equipes no que se refere a superintendências, né? E, adicionalmente, fragiliza o princípio da colegialidade, entendendo que essas equipes são equipes da diretoria colegiada. Ao limitar a atuação dos diretores, a medida que impede a iniciativa sobre mudanças no comando das áreas técnicas da agência pode enfraquecer, a meu juízo, a governança interna, gerando prejuízo à execução de projetos conduzidos pelo superintendente e a participação da diretoria no processo da escolha dos cargos comissionados. E falo isso por experiência própria, porque na Petrobras o presidente do conselho tem a atribuição de decidir o que vai ser pautado ou não. É um poder bastante relevante que, em última instância, pode impedir que uma matéria seja deliberada. E lá tem uma cláusula que, pelo menos, se houver maioria do conselho, pode pautar, ainda que o presidente não queira pautar. Nesse caso, não há nenhuma possibilidade, a não ser a vontade do diretor-geral. Adicionalmente, cumpre observar que, embora o diretor-geral tenha o comando hierárquico sobre o pessoal, não há hierarquia entre o diretor-geral e os demais diretores. E aí o artigo 42 da Lei Geral das Agências, que fala do comando hierárquico, ele coloca uma disposição clara que o regimento interno que delimita, né, o que seria esse comando hierárquico,
e eu entendo que a versão atual do regimento interno não está em desconformidade com a Lei Geral das Agências. Nesse contexto, entendo que a centralização proposta não encontra respaldo no modelo legal de governança das agências reguladoras. Para aprovação das viagens, se refere a IN 19/2024, hoje, na viagem vinculada a um processo administrativo com relator designado, a aprovação é realizada pelo diretor relator. Agora, o diretor relator não vai mais ter nenhum tipo de aprovação, fica tudo na responsabilidade do diretor-geral, o que pode criar na prática uma certa subordinação entre membros da diretoria colegiada. Como referência comparativa, destaca-se que na ANEEL as viagens também são deliberadas pela diretoria colegiada, preservando o caráter colegiado. E aí, sob essa ótica de racionalidade administrativa e controle orçamentário, eu entendo pertinente a adoção de critérios objetivos de valor. Então, a gente poderia ter viagens internacionais acima de 50 mil pelo diretor-geral, viagens internacionais abaixo desse valor aprovadas pelo diretor-relator, quando vinculado a processo com relatoria definida, viagens nacionais até R$10.000 aprovadas pelo diretor-relator, quando vinculado a processo com relatoria definida, e as demais viagens nacionais aprovadas pelo diretor-geral. Com relação à avocação de processos, artigo 18, parágrafo 2º, prevê a possibilidade do diretor-geral avocar a relatoria de processo mediante a aprovação da diretoria colegiada. Aqui eu tenho uma dúvida muito grande se, dado que não há hierarquia, se essa avocação é legal, inclusive, mas enfim. Porque se não há hierarquia, como é que poderia ter avocação? Eu posso avocar uma competência que é minha, ainda que aprovada pela diretoria colegiada, essa avocação entendo que fragiliza também o relator, né? E a retirada da relatoria de um diretor pode comprometer a estabilidade da condução processual e contrariar o princípio do juiz natural aplicável como referência e garantia institucional, fragilizando o próprio processo de sorteio definido pela agência. Pedido de vista em matérias administrativas incidentais 46. Eu sei que isso daqui também acabou vindo de uma discussão no âmbito, né, de um pedido de vista, no caso de impedimento de suspeição. Até quero até aproveitar aqui para dizer que revi meu entendimento naquele momento que defendi contrariamente àquele pedido de vista, que eu acho também que as matérias administrativas deveriam ter o mesmo tratamento no que se refere a pedido de vista do que as matérias técnicas. A manutenção da figura do diretor de referência. Eu quero agradecer à Procuradoria, aí, em nome do Daniel e do Portela, que eu formulei a consulta à Procuradoria Federal junto à ANP por meio do despacho 3/2026, em razão da existência de contestações judiciais envolvendo atos praticados por diretores no exercício da função de diretor de referência em temas específicos. A consulta buscou esclarecer os questionamentos jurídicos suscitados no judiciário acerca desse instituto e cumpre reforçar, conforme consignado no parecer da Procuradoria, não há risco de comprometimento dos processos judiciais em curso à luz do princípio do tempus regit actum e a despeito do posicionamento da PRG para as ações judiciais em curso, que é muito importante para que tenha segurança jurídica para fazer essa alteração, independente da minha visão diferente no mérito, eu acho que robustece bastante o processo, essa manifestação da Procuradoria. Eu entendo que deveríamos manter aí o diretor de referência e insistir mais um tempo. A designação dos diretores de referência permite a especialização temática no âmbito da diretoria colegiada, favorecendo maior aprofundamento técnico, acompanhamento contínuo das matérias e interlocução qualificada com as áreas técnicas. Trata-se de mecanismo que contribui para a eficiência decisória, sem afastar o caráter colegiado das deliberações. No caso do abastecimento nacional, por exemplo, a gente acompanhou aí a atuação do diretor Fernando, que é o diretor de referência. Ele fez todo um acompanhamento mais próximo, especializado do tema, se mostrou adequado e efetivo. Inclusive, o processo acabou, aí é uma outra questão, né? Não foi sorteado, mas o acompanhamento do diretor de referência ele é bem importante no momento aí de complexidade, sensibilidade, ainda que quando não há o sorteio. E a condução recente das discussões relacionadas ao abastecimento evidencia os ganhos institucionais decorrentes dessa lógica de organização interna. Sei que está prevista a figura de projetos especiais para mitigar isso, mas eu acho que tem outros temas que não se abarcam na conformação do projeto especial, que
vai ficar sem essa figura aí. Talvez não seja realmente o ideal, o diretor de referência, mas acho que a gente tinha que amadurecer mais antes de terminar com essa figura. Ele cumpre um papel relevante, ele é ponto focal para as áreas técnicas, proporcionando maior clareza quanto aos fluxos de interlocução e decisão. Nesse contexto, como destacar que não se revela adequado distinguir essa figura sem a previsão de uma regra de transição clara, de procedimento estruturado que discipline a interlocução entre as áreas técnicas e a diretoria colegiada. A ausência de tal disciplina normativa, e aqui eu vou reforçar uma coisa que a diretora Simone sempre traz, que é a revisão das delegações de competência, né? Ainda mais nessa figura da extinção do diretor de referência. Né? Reduzir aí a alçada das superintendências para aumentar aí, de alguma forma, o acompanhamento da diretoria sobre o andamento dos trabalhos. E aí as áreas técnicas deverão submeter suas demandas diretamente ao diretor-geral, eles vão procurar todos os diretores, vão procurar só o diretor que tem maior afinidade. Como é que será esse fluxo decisório em situações que demandem atuação imediata? A inexistência de respostas institucionais claras para essas questões tende a gerar desorganização administrativa complexa em momentos críticos, como aqueles vivenciados recentemente no âmbito do abastecimento nacional. Pegando o caso agora mesmo, né? Então a gente tem um problema de abastecimento. O que faríamos? Né? Ainda vai criar o projeto especial, botar prazo, papapá, e até lá, que diretor que acompanha o tema. Importante ressaltar que a existência de diretores de referência não implica hierarquização entre os membros da diretoria, nem compromete o princípio da colegialidade, ao contrário, fortalece a atuação colegiada ao qualificar o debate e permitir que as decisões sejam subsidiadas por análises mais estruturadas. Diante disso, tendo que a supressão dessa função, especialmente sem a devida previsão de transição e regramento procedimental, representa medida que pode fragilizar a governança interna e comprometer a capacidade de resposta institucional da agência. Então, manifesto-me pela manutenção da figura do diretor de referência como instrumento de aprimoramento da governança e fortalecimento da capacidade institucional da agência. Futuras alterações do regimento interno só vão poder ser pautadas pelo diretor-geral, está lá no artigo 19 da instrução normativa. Então, passado um tempo dessa alteração, se algum diretor, e ainda que haja uma maioria, entender que tem que fazer alguma adequação no regimento, fica pendente de uma reserva exclusiva do diretor-geral para pautar essas alterações. E como esse regimento é um instrumento normativo que disciplina o funcionamento da agência, a competência da superintendência, o processo decisório no âmbito da diretoria colegiada, traz importante matéria que transcende as atribuições individuais de qualquer diretor, inclusive do diretor-geral, que por sua natureza diz respeito ao funcionamento coletivo do órgão. As competências próprias do diretor-geral, previstas no decreto 2455/98, são predominantemente de natureza executiva e representativa, presidir reuniões, representar a autarquia externamente e supervisionar a execução das deliberações colegiadas. O artigo 6º desse decreto é expresso ao estabelecer que a ANP será dirigida pelo diretor-geral em conjunto com os 4 diretores, inexistindo relação hierárquica entre eles, todos integram o mesmo colegiado com igual peso deliberativo. Nessa linha, o artigo 7º, incisos 2 e 5 do mesmo decreto, atribui à diretoria como órgão colegiado a competência para deliberar sobre políticas administrativas internas e sobre alterações do regimento interno. Ao se conferir ao diretor-geral o monopólio da iniciativa de pauta nessa matéria, a norma proposta, para mim, viola diretamente esse arranjo institucional. Na prática, se o diretor-geral optar por não pautar determinada proposta, nenhum outro membro da diretoria terá como fazê-lo, o que equivale a atribuir-lhe um poder de veto informal sobre o próprio funcionamento colegiado. Tendo assim que essa disposição, à semelhança das demais alterações aqui examinadas, segue a mesma lógica de concentração de competências na figura do diretor-geral, a meu juízo, em sentido contrário ao modelo institucional estabelecido pelo decreto 2455/1998. Com relação à sessão administrativa passar a ser gravada sob sigilo e sem transmissão ao vivo, essa restrição à sessão administrativa das reuniões de diretoria, eu também acho que esse sigilo é um retrocesso na governança. A sessão administrativa é aquela que se delibera sobre matérias, né? Apesar que a maior parte das nomeações vão proceder, nomeações, onerações, atos de gestão de pessoal, o próprio regimento interno, elas possuem efeitos concretos sobre a estrutura da agência, sobre servidores e colaboradores que a integram. Acho que o corpo da agência tem interesse em acompanhar esse debate e tirar, então, o conhecimento público por meio da classificação sigilosa. Eu também entendo que é um retrocesso na governança. Agrava o problema o fato de, como já apontado no documento, a pauta da sessão administrativa de iniciativa exclusiva
do diretor-geral. Tem-se, portanto, uma combinação, a meu juízo, preocupante. O mesmo agente que detém o monopólio de pautar a sucessão passa a conduzi-la sem que haja aí um debate público, sem transparência em tempo real. As decisões relevantes para o funcionamento institucional da ANP e que, em última análise, interessam à sociedade serão tomadas em ambiente opaco, sem o controle que a transmissão pública naturalmente proporciona. A conjugação dessas disposições reforça a linha já identificada ao longo deste voto, que é uma concentração do poder decisório na figura do diretor-geral, acompanhada de mecanismos que reduzem a visibilidade e o controle sobre o exercício desse poder, o que contraria o princípio da transparência que deveria fundamentar o modelo decisório da agência reguladora. E agora eu vou entrar no relatório de avaliação da CGU, número 836463, e aí eu vou registrar que o processo decisório da ANP foi objeto de avaliação pela CGU, que fez um excelente trabalho a avaliar os principais problemas nas deliberações da ANP. Nessa auditoria, a CGU identificou riscos relevantes à governança da agência, destacando risco de concentração de poder e influência do processo decisório e prejuízo ao caráter efetivamente colegiado das decisões. E por isso que comecei minha fala elogiando a diretora decana, Simone, diretor Fernando, diretor Daniel e os demais membros da época da diretoria colegiada, que fizeram esse trabalho de desvinculação. Observa-se que as mudanças ora propostas caminham na direção contrária às recomendações de aprimoramento institucional, podendo inclusive agravar problemas identificados na auditoria operacional número 836463, que originou o relatório de auditoria da CGU de 2022. O referido relatório ele apontava já o predomínio do entendimento de um único diretor sobre determinadas matérias, em detrimento do debate colegiado que deve caracterizar as decisões da agência. Agora acho que nesse ponto a gente evoluiu, né? Temos gastado bastante tempo nos debates sobre os temas, mas antes havia essa crítica da própria CGU, que o único diretor, acho que por força até da vinculação, é que prevalecia o entendimento dele sobre todas as matérias. Nesse sentido, a proposta de ampliação de competência do diretor-geral, especialmente no que se refere ao poder de pautar matérias, conduzir alterações regimentais, centralizar nomeações, representa um movimento de reconcentração decisória incompatível com o modelo institucional desenhado para a ANP. Importa destacar que o órgão colegiado, o poder de pautar não é neutro. Quem pauta também controla o tempo e a existência da deliberação. Assim, a concentração dessa prerrogativa implica, na prática, o poder de viabilizar ou inviabilizar decisões, que esvazia o papel dos demais diretores e compromete o equilíbrio decisório. E aí eu vou transcrever uma parte aqui do relatório. 3.1. Predomínio do entendimento de um único diretor sobre as matérias. Nesse item será avaliada a aderência das deliberações da ANP à colegialidade prevista para suas decisões. Em colegiados, o processo decisório não é unipessoal, mas resultado de decisão coletiva. O artigo 7º do Decreto 2455/1998 dispõe que deve ser em regime de colegiado a análise, discussão e decisão sobre as matérias de competência da agência. Os regimentos internos e as normas sobre o processo decisório da agência refletem ou deveriam refletir tal comando. Após a análise da CGU, foi identificado nas deliberações da ANP, abre aspas, risco de introdução de viés na elaboração e aprovação, antigamente eram as propostas de ação, a serem submetidas à apreciação do colegiado, e risco de concentração de influência e de poder de decisão na figura do diretor relator sobre as áreas de atuação da agência de competência das órgãos a ele vinculadas. Dado histórico de aprovação unânime e mais de 99% das RDs emitidas no período considerado, a posição do diretor relator assume feições quase de decisão monocrática. Seu entendimento da matéria direcionará a linha de atuação da agência nessa área. O caráter efetivamente colegiado das decisões da agência fica prejudicado em razão da ausência de documentos e informações referentes à contribuição dos demais diretores à discussão das matérias. No que se refere especificamente às competências de nomeação e exoneração, a proposta de concentrar no diretor-geral tanto o poder de pautar quanto de definir critérios de recrutamento e articulação exclusiva com a Secretaria de Gestão de Pessoas exclui os demais diretores de uma função estratégica para a governança institucional. A possibilidade de definição unilateral dos mecanismos de recrutamento, somada à ausência da participação colegiada, fragiliza os princípios de impessoalidade, transparência e meritocracia. E gera um efeito sistêmico relevante, altera o equilíbrio interno da agência. Ao permitir que a estrutura técnica e administrativa passe a refletir predominantemente a orientação de um único dirigente, isso pode comprometer a pluralidade de visões técnicas, a independência das áreas finalistas e o profissionamento colegiado, na medida em que reduz a diversidade de subsídios técnicos disponíveis para tomar de decisão. Em termos institucionais, trata-se de um retrocesso na governança, pois desloca competências que há pouco tempo aí passaram a funcionar de uma forma colegiada, ainda que
talvez caiba algum tipo de aperfeiçoamento, mas é fato que a gente vive hoje um modelo muito mais colegiado, inclusive com debates. Acho que várias das preocupações que a CGU trouxe, a prática está se mostrando que estão sendo atendidas, mas que essa modificação ela vai para uma lógica de centralização, justamente em um contexto em que os órgãos de controle já identificaram a necessidade de reforço da colegialidade. Assim, as alterações propostas tendem a intensificar fragilidades já apontadas pela CGU, com impacto negativo sobre a governança, legitimidade e qualidade das decisões da ANP. E agora, indo finalmente para o voto, diante de todo exposto, nos termos do processo já apregoado pelo diretor-geral, considerando o teor das razões apresentadas neste voto, voto por 1. Não aprovar a portaria modificadora do regimento interno da ANP, constante na minuta SEI número 582-5320. 2. Não aprovar a instrução normativa SEI número 582-5404, que trata do processo decisório da ANP, permanecendo vigente a instrução normativa ANP 19/2024. Item 3. Determinar a manutenção da vigência da instrução normativa número 20 de 2024. É como voto, devolvo a palavra, diretor-geral. Obrigado, diretor Pietro Mendes. Passo a palavra ao diretor Fernando Muro. Obrigado, diretor Arthur. Eu queria iniciar aqui cumprimentando os colegas do colegiado, a diretora Simone, o diretor Daniel, o diretor Pietro e ao diretor-geral, já mencionado, a todos que prestam aqui apoio, às orgs que nos acompanham, as assistência também que nos acompanha de forma remota, aqui meus cumprimentos e meu bom dia a todos. Sobre a matéria em discussão, eu particularmente, assim, já fruto na minha avaliação, de um debate longo de minha parte, né, dadas as interações que tive a oportunidade de fazer com a SGE, principalmente, e até algumas trocas na própria diretoria, e com força ali no que já havia manifestado publicamente na nossa última sessão. Eu reafirmo aqui o voto, acompanhando aqui integralmente o que trouxe o diretor-geral nessa proposta, e aqui talvez não ser repetitivo, né, ou tentar não ser repetitivo, mas destacar que essa é uma mudança, mais uma mudança, né? A ANP já eu, ao longo desses 4 anos e meio que ficarei na agência, né, vai ser o terceiro desenho que eu implementarei em termos de governança, processo decisório, etc, etc, né? Começou lá com a vinculação, depois, como bem pontuou o diretor Pietro, passamos ali a desvinculação, a criação do diretor de referência, etc, etc, e agora passando ao modelo, né, que indica aí o fim desse formato do diretor de referência, né, e cria, enfim, outras figuras com relação ao acompanhamento de projetos especiais, etc, etc, que denotam algum nível de acompanhamento de diretores, né, junto a temas que, no fundo, é o que nós temos hoje, né? O diretor de referência, ele é essa figura de ser o suporte ou o ponto de apoio, né? Poderia chamar de várias formas, junto às áreas, de forma que acabar com esse desenho formalmente, eu não entendo que na prática isso vai se dar como um fim mesmo, porque no fundo, o que eu defendo é que aqueles superintendentes que têm, né, algum tipo de proximidade, contato com os diretores, e é natural que se tenha, né, com uns mais do que com outros, acho que isso é absolutamente natural, vão seguir buscando aquele diretor, né, para, enfim, obter algum tipo de orientação, algum tipo de ajuda ou alguma coisa nesse sentido. Obviamente que o desenho, o contexto não é idêntico ao diretor de referência, hoje são temas dedicados e apontados ali a cada diretor, mas que no fundo, eu acho que essa é uma relação que não se acaba, né? Então, acho que
a indicação do fim desse desenho ele não é por si só um problema nesse sentido. Eu acho que o grande ganho, e aí assim, tentando consolidar tudo numa fala mais concisa, entre vinculação e desvinculação, referência e não referência, eu acho que o grande ganho que nós obtivemos, nós diretoria, né, e aí me refiro aos que estavam e aos que estão, ele se deu no sorteio dos processos. Eu acho que esse é um grande ganho que está mantido nesse texto que trouxe o diretor-geral, e mudar isso, para mim, aí sim seria voltar para trás, engatar raps a fundo, né? Eu acho que o sorteio dos processos administrativos, dos processos regulatórios, né? Ele, de fato, traz um ganho que é inequívoco na minha avaliação, porque dá a oportunidade de todos os diretores atuarem em todos os temas, né? Por um critério aleatório, que é o sorteio. Então, esse, para mim, é o grande ganho. Isso, estando mantido, acho efetivamente que é bom para a agência, é bom para o mercado, tem uma conotação muito clara de transparência, né? E de indicação de quem será o condutor desse tema e desse processo, né? As ressalvas que faço, assim, que na verdade são muito mais pontos de atenção do que necessariamente ressalvas, né? Assim, a criação de processos especiais, né? A gente corre, de fato, acho que o diretor Pietro alertou é uma verdade, né? O cuidado que nós devemos ter em eleger temas em detrimento de outros. Essa é uma verdade, é um ponto de atenção verdadeiro na minha avaliação, né? Porque em contraponto ao que nós temos hoje, ou seja, todos os temas tendo uma referência na diretoria, né? Com esse desenho a gente passa a não ter isso de forma automática, né? Mas ao mesmo tempo a gente ganha a flexibilidade de montar diante desse contexto e escopo de projetos especiais, né? Diretores que seguirão naqueles temas, né? As outras questões, assim, de maneira geral, alterações na prática das deliberações administrativas, em sessões apartadas, disponibilização de relatórios frente antecipadamente. Eu, honestamente, assim, eu não vejo como a gente fazer eu pelo menos tenho dificuldade de fazer um pré-julgamento sem de fato ter experimentado, né? Então eu acho que passa a partir de agora, caso aprovado seja um momento diferente, um momento em que a diretoria vai precisar do seu tempo para internalizar, para entender, que a casa vai precisar também desse tempo para internalizar, entender, ver como que vão se dar o desenho dos processos, e aí eu destaco o papel importantíssimo da CGE junto à diretoria, porque a ela quem vai se requerer todo o esforço nesse sentido, né? Ou seja, da gente redesenhar eventualmente os fluxos, né? De aprovação e etc. E a mensagem final, assim, eu acho que qualquer desenho, né? A NP, como eu disse, né? Em 4 anos, esse é o terceiro, somado a vários outros do passado que já aconteceram, né? Acho que os servidores são prova de que a NP já experimentou de fato vários desenhos. Eu acho que qualquer um dos desenhos é dever do colegiado e, em segunda instância, dos gestores dessa casa, insistir, né? Acho que não tem desenho perfeito, não tem desenho que não caiba ser reavaliado e não há desenho que seja imune a uma adequação, né? Esse meu entendimento vale também para esse desenho. E nós só conseguiremos fazer isso, né? Se, de novo, experimentarmos, identificarmos que eventualmente não esteja funcionando por algum motivo, né? Devidamente motivado e, em conjunto, tomarmos essa decisão de que algo precisa ser revisto ou algo não está funcionando. Eu acredito nisso,
de novo, sendo muito transparente, né? Eu acredito nessa boa vontade de todos aqui envolvidos, na intenção sincera e honesta de que as modificações são para dar uma nova dinâmica, para potencializar, de alguma forma, o processo decisório, para dar liberdade, sim, às áreas técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, ter na diretoria o, o, o rol de deliberação que lhe cabe pela importância, pela competência da diretoria colegiada, então reforçando que a revisão da delegação de competência não é algo novo, é algo que eu particularmente bato na tecla desde que cheguei à agência. E para ser justo, e aí, diretora Simone e diretor Daniel, principalmente me refiro aos dois porque já temos algum tempo a mais de colegiado em conjunto, né? Somos prova de que algo se fez nesse sentido, né? Poderia citar vários exemplos de delegações que foram trazidas novamente à diretoria colegiada. Acho que não é suficiente. Acho que a gente deve seguir perseguindo esse caminho. E aí não se trata de esvaziar a área técnica, absolutamente. Eu não concordo com esse termo, né? Que eu já vi outras pessoas usarem assim no âmbito da agência. O esvaziamento da área técnica, o esvaziamento da diretoria colegiada. Eu acho que são competências muito claras. O que compete à diretoria colegiada, né? Em termos de importância estratégica, dimensão e etc. Ainda vejo algumas coisas descalibradas nas áreas técnicas. Enfim, acho que essa é a manifestação que gostaria de fazer, novamente aqui acompanhando a sugestão trazida pelo diretor Arthur na essência e, de novo, né, fazendo um apelo, talvez, né, a toda a diretoria aqui e a casa, que nós procuremos insistir, se identificar eventualmente problemas ou questões que merecem ser revisadas, que a gente faça isso de forma, né, proativa, transparente, para que a gente consiga endereçar da melhor maneira. Essas considerações que queria trazer, diretor Arthur. Obrigado. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra ao diretor Daniel Maia. Obrigado, diretor geral. Cumprimento os colega diretora Simone, doutor Pietro, doutor Fernando, procurador-geral, Xará Daniel e os demais aqui que participam da reunião e que nos assistem. Eu já manifesto minha concordância com a proposta do diretor-geral, reconhecendo e até comungando com preocupações apresentadas pelo diretor Pietro. Eu faço aqui também rapidíssimas considerações, já considerando discussões anteriores que fizemos. Eu, eu começo com relação a competências do diretor-geral. Pessoalmente, eu já trouxe para a diretoria uma discussão exatamente sobre essa questão, diferenciando o que seria a competência relacionada à gestão interna do que seria a competência relacionada à governança. Na minha visão, haveria uma diferença relevante entre esses dois elementos, em que mantínhamos a competência na diretoria colegiada e nos diretores por tratar de matérias relacionadas à governança institucional. Diversos elementos de regimento interno nosso diz respeito à governança, para além de aspectos relacionados à gestão interna. Há muitas normas relacionadas à governança, para além de questão relacionada à gestão interna. Mas no momento em que eu trouxe isso, eu fui vencido. Então, eu considerei esse assunto já ultrapassado e, em homenagem à própria colegialidade, eu me dei por satisfeito em relação ao encaminhamento que a própria diretoria achou pertinente.
Com relação ao processo decisório, eu entendo que há sim fundamento para a separação da seção administrativa da regulatória. A própria lei das agências diferencia a seção regulatória da administrativa. A opção por não fazer a transmissão ao vivo da reunião, na verdade, ela traz alguns pontos de atenção apresentados pelo Dr. Pietro, com que concordo, porém traz outros benefícios também. Muitas vezes a gente, e eu pessoalmente aconteceu comigo, eu evito, numa reunião transmitida, pública, trazer elementos para o debate em que afetem um servidor específico. Falar da capacidade do servidor de ocupar ou não determinada posição, de tocar ou não determinado processo, de a gente nomeá-lo ou não para determinadas posições, em uma reunião transmitida pela internet, e acho que expõe muito os servidores. E, por outro lado, também depender que nós tenhamos um debate em reuniões informais é ruim também para os diretores, né? Eu já passei também por momentos em que tive a intenção de reunir com a diretoria para tratar dessas minhas angústias e não tive essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, não fui irresponsável a ponto de trazer para uma reunião pública essas minhas considerações sobre servidores. Então, ela traz esse benefício da gente poder, no ambiente formal de reunião de diretoria, podermos ter essa liberdade de nos comunicarmos uns com os outros de uma forma que cause menos constrangimento ao próprio servidor específico, um determinado CPF. E por isso eu acho que essa... E lembrando que, na verdade, não se trata do sigilo, né? Os processos são públicos, assim como no circuito deliberativo em que são deliberados, todos têm acesso aos fundamentos, todos têm acesso à decisão de diretoria, às atas elaboradas também. Todo esse conjunto de documentos são públicos, como regra. Sobre a questão de vistas, eu também... sinceramente, todos aqui sabem disso, eu notei sim um ímpeto da diretoria em limitar esse pedido de vista. No meu entendimento, por questões circunstanciais, eu pessoalmente acho extremamente temerário a alteração de regras com olhar circunstancial. Isso traz riscos e reveses, inclusive. A história mostra isso no próprio Congresso Nacional, quando se publicam leis por questões circunstanciais. Mas, mais uma vez, até em homenagem à própria colegialidade, eu percebi que esse assunto também era vencido. Então, o meu encaminhamento foi por sugerir minimamente prazos para que a diretoria pudesse se debruçar e propor sugestões. E foi assim que me parece foi endereçado os 20 dias para a diretoria poder apresentar contribuições. Sobre referência, um ponto importantíssimo é que a desvinculação não está em discussão. O que efetivamente precisamos discutir é a redução da delegação de competência para aí sim privilegiar o princípio da colegialidade, reduzir concentração de poder nos superintendentes, que esse é um aspecto de governança crítico dentro da agência. Não é reduzir a importância de superintendência. A superintendência tem a sua importância de analisar tecnicamente as questões, apresentar suas propostas, fundamentar suas propostas. Mas a decisão final, acho que nós temos um nível excessivo, sim, de delegação e essa redução dessa concentração de poder relevante. O trabalho que precisamos seguir, que já falo desde quando entrei na agência, a revisão dos nossos planos de gestão, estipulando metas para as áreas, compromissos de entrega. A isso está associado os recursos necessários para isso, quanto de dinheiro que se quer para passagem diárias, para fazer o quê? Para entregar o quê? Entregou, não entregou? É isso que a gente precisa avançar, esse é o caminho que a gente efetivamente precisa seguir quanto à governança da agência. Nós estamos muito aquém do necessário em relação a isso, eu acho que isso é um foco que precisa ser feito. Acho que a questão do referência, os fundamentos para a sua existência, acho que está muito bem apresentado no próprio processo da desvinculação e criação de referência. Me abstenho aqui de renovar tudo que já foi
apresentado de motivação, mas em relação à sua extinção, também procurei sugerir, né, esses encaminhamentos por meio dos projetos especiais, que não têm uma limitação, né? Ou seja, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer matéria pode ser, sim, objeto da caracterização como projeto especial. E endereça, ao meu ver, as preocupações que o diretor Pietro traz sobre casos críticos, principalmente, né, sobre casos críticos de crise, de imagem institucional, de diversas outras situações que pode ser criado um projeto especial e com ganho, ao meu ver, em relação à referência. Qual é o ganho, ao meu ver, nesse aspecto? Que talvez se a gente não tivesse extinguindo referência, eu sugeriria isso. É que esse projeto especial ele pode trazer competências, inclusive para os diretores, customizadas ao projeto especial. Inclusive relatar, eventualmente é um projeto especial de um assunto que está sob a delegação da área, e mesmo assim sortearmos um diretor para acompanhar o projeto especial e já fixarmos que esse diretor relatará eventual matéria que for encaminhada para a diretoria colegiada, o que traz uma eficiência, né? Que hoje realmente nós não temos. O diretor Fernando acompanha o abastecimento, mas se precisar de alguma decisão da diretoria relacionada a um problema de abastecimento, não necessariamente é ele que encaminha para a diretoria. Acho que há uma perda de energia, por exemplo, nesse tipo de situação, sobretudo em questões de maior crise, urgência e tudo mais. E é um pouco do diagnóstico apresentado nesse processo sobre um pouco de dupla posição ali, né? O superintendente olhando para dois ou três diretores, muitas vezes criando algumas confusões para a superintendência. Esses são comentários bem pontuais sobre alguns aspectos que eu achei importante destacar. E me votando conforme proposto pelo diretor-geral. Muito obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Eu passo a palavra à diretora Simone Araújo. Bom dia a todas e todos. Cumprimento o diretor-geral, o diretor Arthur, cumprimento o diretor Daniel, o diretor Fernando e o diretor Pietro. Essa é a minha primeira manifestação na RD de hoje. Igualmente, cumprimento o procurador-geral da ANP, Daniel Ribeiro, a ouvidora em exercício, Úrsula Barcelos, o superintendente de gestão e estratégia, Rafael Moura. Igualmente, cumprimento as equipes da Superintendência de Tecnologia da Informação e de Comunicação Institucional, pelo apoio à realização desta reunião de diretoria. Cumprimento a todos os servidores e colaboradores que apoiam o nosso trabalho de hoje e, por fim, cumprimento a todos que nos acompanham no Teams. Farei especificamente uma leitura de voto a fim de favorecer o bom andamento da reunião de hoje. Assim, aqui de início, importa mencionar que o período de vista original e a respectiva prorrogação foram fundamentais para que eu tivesse a oportunidade de ajustar meu posicionamento acerca da alteração da governança da ANP proposta pelo diretor relator no processo que ora analisamos. E eu não quero avançar sem antes agradecer ao papel colaborativo da Procuradoria Federal junto à ANP, nominando o subprocurador-geral Marcos Portela e o procurador-geral Daniel Ribeiro, que tempestivamente se manifestaram no processo interno. Retomando o meu voto, elenco 3 pontos de atenção que orientam a minha manifestação acerca do processo interno. Primeiro ponto de atenção refere-se à revogação da INANP 20 de 2024, com a proposta de extinção da figura do diretor de referência. Em 4 de abril do corrente ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, em Brasília, determinou que a ANP realizasse nova votação no processo de análise do incidente de suspeição de 2 diretores, impedindo, inclusive em sua decisão,
que os membros do colegiado arguidos pudessem participar do julgamento do incidente. Isso ocorreu porque a 11ª turma do TRF1 anulou as deliberações da diretoria colegiada da ANP relativas aos incidentes de suspeição e impedimento que envolvem a mim e ao diretor Pietro Mendes, em processo administrativo relativo à refinaria de petróleos de Manguinhos S.A. em recuperação judicial, REFIT. Acolhendo o pedido da requerente e a sua tese de ilegalidade de uma pretensa votação cruzada, ou denominado por membro desse colegiado impedimento de impedimento, em processos com fatos comuns, o desembargador relator apontou vício no processo decisório, no que foi acompanhado pelos demais desembargadores integrantes da turma. Importa destacar que a REFIT, em sua petição, apresentou alegados vícios de atuação nos 2 diretores arguidos, notadamente no que se refere às atribuições dos diretores de referência para planejamento e execução da fiscalização. Assim é que esta agência reguladora publicou em seu sítio eletrônico, em 2 de outubro de 2025, nota para esclarecer as atribuições dos diretores de referência, cujo conteúdo parcialmente transcreverei aqui. Com relação à interdição cautelar realizada no último dia 26 de setembro, na REFIT, a ANP reitera que a fiscalização foi realizada pelas áreas competentes da agência, seguindo todos os critérios de governança interna e em conformidade com a legislação vigente. A ação foi acompanhada pelos diretores de referência relacionados ao tema da fiscalização, atendendo ao novo modelo de governança da ANP, conforme informações disponíveis na página Diretores de Referência no sítio eletrônico da ANP. Em que pese o disposto no parecer 96/2026, PFNP-PGF-EDU, indicar que a proposta de alteração no regimento interno da ANP e a revogação da Instituição Normativa 2024, que trata da competência dos diretores de referência, não representarem riscos jurídicos perceptíveis sob a ótica dos atos pretéritos, dos processos judiciais em curso ou dos processos administrativos em tramitação, protegidos pelos princípios do tempus regit actum, da irretroatividade da segurança jurídica com base nos fatos descritos acima, eu reitero que há uma significativa mudança de contexto e isso deve ser levado em conta a partir da decisão proferida em 4 de março do corrente ano, que sinaliza, de forma inequívoca, do meu ponto de vista, que este não é o momento mais adequado para a extinção do diretor de referência. Ademais, eu não encontro, de maneira clara na proposta do relator, período de transição entre o atual modelo de governança e o que se pretende implementar na eventualidade de obtenção de maioria no colegiado. Sendo eu a última a votar, a maioria já está definida. Então, fica presente a minha observação que, na proposta do relator, não encontro período de transição. E não foi dessa forma que este colegiado executou a implementação do novo modelo de governança atualmente vigente. Eu, o diretor Daniel e o diretor Fernando, fomos testemunhas do processo que se iniciou em 2023 e foi apenas desfechado em 2025, cujo processo decisório teve cronograma, período de transição, elementos essenciais do meu ponto de vista para assegurar a previsibilidade e a segurança jurídica tanto para os servidores da ANP quanto para o mercado regulado. Cabe contextualizar, em adição, que quando a implementação do projeto Novo Modelo de Governança e Revisão da Estrutura Interna da ANP, coordenada, à época, também pela Superintendência de Governança Estratégica, por meio de portaria de número 179, de 18 de maio de 2023, uma das principais modificações foi a substituição do modelo de vinculação das unidades organizacionais aos diretores técnicos para o modelo de desvinculação. Mudança essa, do meu ponto de vista, muito desejada e totalmente exitosa. Destaca-se
que este modelo de vinculação vigorou desde a criação da ANP em 1997, implantada em 98, até janeiro de 2025, tendo sido identificado pela diretoria à época a necessidade de realizar esse processo de desvinculação de forma escalonada, o que chamamos de pouso suave, visando dar continuidade aos temas em curso, em especial aqueles em que não havia um processo administrativo instaurado para designação do relator, a exemplo do hidrogênio. Trouxemos aqui isso. Fui buscar lá nas próprias manifestações que fizemos por meio de releases. Em outras palavras, como bem indicado no voto do relator, no âmbito daquele processo relativo ao novo modelo de governança da ANP, foi desenvolvida e aprovada uma proposta de transição do modelo anterior para a estrutura atualmente em vigor, com a adoção do diretor de referência, formalmente aprovada pela diretoria colegiada por meio da Ação Normativa ANP, número 20, de dezembro de 2024. Ocorre que, em substituição, o relator se propõe a acompanhar a SGE, também responsável por esse processo de alteração de governança, no conceito de acompanhamentos de projetos especiais ou situações críticas, levando-se em conta a designação excepcional de diretor específico por meio de sorteio, o que é, em princípio, positivo, para atuar temporariamente com escopo definido. Ocorre que restam abertas muitas questões, haja vista que não há no processo sem epígrafe, concretamente, um ato normativo que substitua a Instrução Normativa ANP de número 20 de 2024, que será revogada por ocasião da extinção da figura do diretor de referência. Ao invés, o relator optou por acatar a inclusão de regramento para o acompanhamento de projetos especiais ou situação crítica na nova instrução normativa substituta da vigente IN 19/2024 no regimento interno, sem quaisquer detalhamentos ou sistemática específica que nos permita antever com clareza e transparência como funcionará efetivamente a nova sistemática. Não é demais repisar a minha preocupação externada inúmeras vezes, inclusive recentemente, que mesmo com eloquentes e sucessivos requerimentos até a presente data, a área responsável pelo tema, a SGE, não apresentou a este colegiado proposta consolidada para revisão das delegações de competência. É mistério fazer justiça que a única revisão de delegação de competências foi feita pelo diretor Daniel, de própria lavra, quando trouxe ao colegiado toda e qualquer decisão de credenciamento e aprovação de projetos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para este colegiado. Se não fosse essa iniciativa do diretor Daniel, nunca a gente teria uma revisão da delegação de competências, porque nem a SGE do passado, nem a SGE do presente, nunca nos apresentou proposição essa, que para mim é de fundamental importância para colocar em curso este novo modelo de governança, como se fosse o novo modelo de governança. No meu entendimento, considerando o exposto, em outras palavras, a proposta de revisão de governança que se encontra para análise desse colegiado está incompleta. Tudo isso considerado, reitero que, do meu ponto de vista, este não é o momento mais adequado para a extinção do diretor de referência. Passo ao segundo tópico. A proposição de governança concentra atribuições no diretor-geral, enfraquece o poder do colegiado e retira atribuições dos demais diretores. Isso porque, do meu ponto de vista, as alterações propostas pelo relator na IN 19/2024, que é a IN que dá conta do processo decisório, estão, à primeira vista, na contramão do disposto no parecer de número 8/2020,
DEP, Consul, PGF, AGU, exarado pela diretoria do Departamento de Consultoria e aprovado pelo Procurador-Geral Federal da AGU. Trata-se, este parecer, de consulta formulada pela Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, PFANS, por meio do qual questiona que órgão deve ser entendido como autoridade máxima no âmbito das autarquias qualificadas como agências reguladoras. Nos termos do... Esse parecer demonstra que, nos termos do artigo 2º da Lei 13.848 de 2019, a denominada Lei das Agências, a competência regulatória das agências deve ser necessariamente exercida de maneira colegiada, mesmo quando a decisão de quanto à decisão de delegá-la, como previsto no parágrafo 2º do dispositivo citado. Assim, quanto à regulação, não parece caber dúvida, de acordo com o parecer que mencionei, que a autoridade máxima compete à diretoria colegiada ou conselho diretor da autarquia. De outro lado, no que concerne às atividades de gestão administrativa, o parecer que mencionei, de número 8, 2020, indica que a matéria carece um pouco mais de detalhamento, sendo necessário distinguir preliminarmente entre competências de gestão da autarquia e aquelas atinentes à representação da pessoa jurídica perante terceiros. No primeiro caso, é possível enquadrar as atividades relativas ao planejamento administrativo das atividades da agência, as decisões sobre gestão orçamentária e mesmo a aprovação das contratações necessárias para o funcionamento efetivo do ente público. Ainda de acordo com o mencionado parecer, a conclusão acima apontada se mostra, ademais, condizente com as disposições da Lei das Agências, que já mencionei, que trouxe uma disciplina comum a ser aplicada uniformemente a todas as autarquias federais qualificadas como agências reguladoras, e, por tal motivo, coloquialmente chamada de Lei das Agências Reguladoras. A diretoria do Departamento, no que toca à gestão administrativa das agências reguladoras, foi expressa ao identificar o Conselho Diretor ou a diretoria colegiada como órgão competente para aprovação do indispensável Plano Anual de Gestão da Autarquia, como visto no artigo 18, parágrafo 2º, adiante transcrito. Artigo 18, aqui lerei ipsiliter. O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será um instrumento anual do planejamento consolidado da agência reguladora e contemplará ações, resultados e metas relacionadas aos processos finalísticos e de gestão. Parágrafo 1º. A agência reguladora, prevista no artigo 21 desta lei, integrará o plano anual para o respectivo ano. Parágrafo 2º. O plano de gestão anual será aprovado pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da agência reguladora, com antecedência mínima de 10 dias úteis do início do seu período de vigência e poderá ser revisto periodicamente com vistas à sua adequação. Parágrafo 3º, a agência reguladora, no prazo máximo de 20 dias úteis, contados da aprovação do plano de gestão anual pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, dará ciência de seu conteúdo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, bem como deverá disponibilizá-lo na sede da agência e no respectivo sítio eletrônico da internet. Assim é que o parecer 8/2020, ao qual me refiro, afirma que, diante de todos os dispositivos legais já citados, parece seguro concluir que a autoridade máxima administrativa nas autarquias federais qualificadas como agências reguladoras deve ser reconhecida em seus conselhos diretores ou diretorias colegiadas, e não em seus respectivos presidentes, diretores, presidentes ou diretores gerais. De acordo ainda com o referido parecer, não há que se confundir a competência para a gestão administrativa com a representação da autarquia. Esta última foi legalmente atribuída à autoridade singular dos presidentes, diretores, presidentes ou diretores gerais. Em outras palavras, no termo do parecer que menciono, aos presidentes
diretores, presidentes e diretores gerais, cabe a representação das respectivas autarquias, bem como a competência para a prática de atos administrativos concretos necessários à representação da agência e à ordenação dos serviços da autarquia, não se estendendo comando hierárquico para fins de subordinação do órgão colegiado, ou seja, não há subordinação hierárquica da diretoria colegiada ao diretor-geral. Por fim, o mérito com fundamento nos argumentos trazidos no parecer 8/2020, DEC, Constu, PF, AGU, PGF, AGU, conclui-se que as autarquias federais qualificadas como agências reguladoras são administradas por seus respectivos órgãos colegiados máximos, conselhos diretores ou diretorias colegiadas, e aos presidentes, diretores presidentes. Tem alguém com som aberto? Diretores presidentes e diretores gerais, cabe a representação das respectivas autarquias, bem como a competência para a prática de atos administrativos concretos necessários ao serviço da autarquia. Em adição, menciono o parecer de número 164/2023, PFNP-PGF-AGU, relativo à consulta formulada pela Diretoria 2 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sob a batuta do diretor Daniel, que consultou, na ocasião, sobre a competência da diretoria colegiada da ANP em matérias administrativas e orçamentárias. O parecer em tela conclui que, item 1, a diretoria colegiada da ANP é a instância administrativa final sobre matérias de competência da autarquia e é, portanto, o órgão máximo e exerce função deliberativa máxima. Item 2, a agência reguladora é dirigida de forma colegiada e não individual. Esclarece ainda o referido parecer, de um modo geral, que as competências originárias cabem quase todas à diretoria colegiada da agência, salvo quando exclusivas do diretor-geral. As demais atribuições serão determinadas por delegação da diretoria aos demais diretores, com base no artigo 7º, parágrafo 3º do Decreto 2.455, de 98, e delimitadas no regimento interno da autarquia. Para a prática, eu pediria, por favor, que quem tivesse com o microfone aberto fechasse, porque está atrapalhando o meu relato do voto. E delimitadas no regimento interno da autarquia para a prática dos atos relacionados às superintendências de processos organizacionais sob sua responsabilidade. O parecer de número 164/2023 afirma, por exemplo, que a competência para aprovação de viagens nacionais, da mesma forma, se enquadra no âmbito das atribuições comuns aos diretores, haja vista tratar-se, na prática, de atos de gestão administrativa, a aprovação de viagens a este ou aquele servidor para atuarem dentro de suas atribuições em outros locais ou participarem de ações de fiscalização. Tais fatos se enquadram no âmbito da gestão administrativa das atribuições de cada diretoria, conforme dispõe o artigo 8º, inciso 4º, do Decreto 2.455, de 98. Considera-se ainda que os atos de o referido parecer considera ainda que os atos de ordenação de despesa consistem em meros atos de execução de orçamento. Em outras palavras, trata-se de ato administrativo através do qual se dá cumprimento a decisões prévias. Esta, sim, fruto de decisão de deliberação da diretoria colegiada e expedida pelo diretor-geral. Essas decisões determinam e efetivamente autorizam essas decisões colegiadas a realização da despesa, gerenciando, assim, a execução do orçamento. A função de ordenador de despesas consiste em atos de execução de orçamento que determinam o pagamento da despesa previamente autorizada. Por fim, não é demais destacar que a lei das agências deixa claro que, no artigo 3º, a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica pela autonomia funcional decisória, administrativa e financeira, e pela investidura e termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes dessa lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. Artigo 7º.
o processo de decisão da agência reguladora referente à regulação terá caráter colegiado. Parágrafo 1º. O conselho diretor ou a diretoria colegiada da agência reguladora deliberará por maioria absoluta do voto dos seus membros, entre eles o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presidente, conforme definido no regimento interno. No parágrafo 2º, é facultada à agência reguladora adotar processo de delegação interna de decisão, sendo assegurado ao conselho diretor ou à diretoria colegiada o direito de reexame das decisões delegadas. Aqui fica demonstrado de forma inequívoca a importância de termos, finalmente, esse estudo sobre as delegações de competência, que continuo aguardando. Merece ainda relevo a nota de número 3667/2022, PFNP-PGF-LGU, da Lavra da Procuradoria Federal junto à ANP, PFNP, que considera não existir qualquer incompatibilidade entre os artigos 3º e 4º da lei, acho que o número está estranho, da lei de 2000, ratificando, portanto, entendimento já esposado em nota de número 77/2022, PF-ANTAC, PGF-AGU, no sentido que, aqui está corrigido, o disposto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 4º da lei 9986 de 2000 e na redação dada pela lei 13.848 de 2019, não revogou o dispositivo incluído no artigo 3º daquela lei. E a competência geral, a competência do diretor-geral para exercer o controle hierárquico do pessoal da agência não exclui a competência do órgão máximo de deliberação da agência, diretoria colegiada, para aprovação e nomeação, para aprovar a nomeação e exoneração dos cargos comissionados. Repiso, nos termos do parecer de número 8, 2020, DEP-Consul PGF-AGU, que não se estende o comando hierárquico do DG para fins de subordinação do órgão colegiado, no nosso caso, a diretoria colegiada. Igualmente relevante é o conteúdo do parecer de número 16, 2022, COJU, DEP-Consul PGF-AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal e da Lavra da Coordenadora-Geral da CG-JUR, do Departamento de Consultoria da PGF, Procuradoria-Geral Federal, que afirma que, item 1, a Advocacia Geral da União firmou entendimento no sentido que as diretorias colegiadas e conselhos diretores são os órgãos deliberativos máximos das autarquias identificadas pela lei das agências, como da Lei 13.848 de 2019, como agências reguladoras. A Lei de número 9.986 de 2000 conferiu às diretorias colegiadas das agências reguladoras a competência para deliberar sobre a nomeação e exoneração de servidores de cargos comissionados de gerência executiva, assessoria e assistência. Compete aos diretores presidentes das agências reguladoras praticar atos administrativos para tornar eficaz as decisões das respectivas diretorias colegiadas sobre nomeações, exonerações de servidores de cargos comissionados de gerência executiva, assessoria e assistência. Assim é que, com base nos pareceres e notas acima mencionados, do meu ponto de vista, a proposta do relator, no movimento contrário aos entendimentos mais recentes, a lei da nova agência, a lei das agências, concentra poder na figura do diretor-geral, esvaziando em contrapartida a atuação do colegiado. Em outras palavras, ainda no meu entendimento, a proposta do relator não se restringe, como o seu voto menciona, a uma mera explicitação das atribuições do diretor-geral para a representação da agência, comando hierárquico sobre seu pessoal e os serviços da agência, bem como o exercício de competências administrativas assistidas por comandos legais. Considerando tudo isso, não acompanho, de maneira geral, a proposta de revisão do regimento interno e da da instrução normativa que dá conta do processo decisório. Por fim, chego ao último item do meu voto. Esse último item menciona o cenário de guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, segundo o qual, e levando-se em conta manifestações recentes de Fatih Birol,
presidente da Agência Internacional de Energia, causa a principal crise energética já enfrentada pelo mundo. Ainda que essa possa não parecer uma questão à primeira vista, que se relacione diretamente com a mudança de governança na ANP, caracterizada por mudanças significativas no regimento interno e no processo decisório, e ainda pela extinção da figura do diretor de referência, parece-me, em poucas palavras, contraproducente que, em meio às novas atribuições trazidas pela ANP, por meio de MPs recentemente editadas para fazer frente aos efeitos do conflito no mercado de combustíveis no Brasil, notadamente relativas à operacionalização da subvenção e à regulação de práticas abusivas, este colegiado esteja dedicado a debater propostas que dispersa tempo e energia quando poderíamos fazer esse debate no momento mais oportuno. Importa mencionar que, do meu ponto de vista, as mudanças propostas que agora estão sendo debatidas não possuem efeito mitigador em relação ao cenário desafiador que este órgão regulador enfrenta, responsável pela garantia do abastecimento nacional nos termos da lei e responsável, em adição, pela implementação de medidas emergenciais aqui mencionadas. Nesse sentido, eu apelo mais uma vez ao relator e aos demais membros deste colegiado que avaliem a conveniência de adiarmos as medidas propostas para um momento mais oportuno, mais calmo, onde a gente possa, a exemplo do que fizemos entre 23 e 25, estabelecermos uma transição segura e transparente. Levando-se em conta que esse meu apelo não logre êxito, voto por não acompanhar a proposta do diretor-relator contida no dispositivo do voto que ele hoje proclamou na presente reunião. Muito obrigada, é assim que eu voto, colegas diretores, mas deixo o apelo público uma vez mais. Obrigada. Obrigado, diretora Simone Araújo. Eu acredito que os votos, enfim, já estão dados aí. Foi um processo que eu considero longo, ainda que outros, como citados, tenham sido mais longos. E eu, vendo o resultado aqui de 3-2, obviamente, sempre preferimos deliberação por unanimidade, claro, mas também é muito natural do processo decisório que, às vezes, essa maioria não venha, ou essa unanimidade não venha a ocorrer em prol de uma maioria, e acho que para isso serve justamente essa figura da diretoria colegiada, das deliberações colegiadas, né? Os votos já estão dados, não pretendo aqui de forma nenhuma debater individualmente os pontos, apenas ressalto assim, que, especialmente a extinção da figura do diretor de referência, eu vejo como um ganho institucional, um avanço institucional, mas sem tecer e não teço nenhuma crítica à figura introduzida. Eu acho que ela teve um papel muito importante do tempo e dos anos que a ANP ficou como única ou uma das únicas agências reguladoras que funcionaram de forma totalmente vinculada, e enquanto outras há muitos anos funcionam dessa forma mais desvinculadas, nenhuma com essa figura aí do diretor de referência, mas eu acho que ela trouxe justamente essa figura foi responsável por uma transição, ou seja, talvez se a gente só viesse do modelo totalmente vinculado para o modelo totalmente desvinculado, ainda que com alguns temperos
na figura dos projetos especiais aí bem mencionados, teríamos uma escala, uma curva de aprendizado, uma necessidade de transição maior, mas essa transição acabou sendo feita aí com também a figura da diretoria de referência, que foi única na ANP, e com isso vamos para um modelo descentralizado, né? Eu acho que nesse modelo e o espírito dessas mudanças propostas buscou aí eu preciso, né, pontuar, né, e a multiplicidade de visões legítima e democrática, como eu sempre vou buscar conduzir as deliberações, mas eu acho que a grande figura que está se fortalecendo com essas alterações é a diretoria colegiada, em benefício sobre decisões. Caí. Nossa, deu aqui que Não, que estamos me escutando. caiu minha rede, apareceu a mensagem aqui, mas voltou rápido. Então, eu acho que quem se fortalece com essa mudança, principalmente no escopo regulatório de mérito, é a diretoria colegiada como um todo. Espero e antevejo que vamos ter cada vez menos instância de uma ainda, né, com protagonismo para o diretor-relator, mas de uma área estar muito vinculada, né, entre aspas, vinculada pelas matérias que acabavam sendo de diretoria, de vinculação a um diretor específico, que muitas vezes podia trazer posições ou formas de condução que não fossem as aceitas ou desejadas pela maioria da diretoria colegiada. Então, acho que nesse modelo fortalece-se a figura do relator, mas também fortalece-se bastante e até mais a figura da diretoria colegiada, ou seja, o que tende a prevalecer com as mudanças propostas é a vontade da diretoria colegiada, especificamente nas matérias de cunho regulatório, né? Vejo que a diretoria colegiada tem essa grande prevalência. No que toca às matérias administrativas, também considero que existe uma grande parte do poder decisório permanece com a diretoria colegiada, especialmente fica bem claro da lei e do modelo de regimento que não um diretor-geral, mesmo em minoria, conseguirá aprovar nenhum tipo de mudança relevante, mesmo de cunho administrativo. Então, isso representa um modelo, sim, de freio e contrapesos. E, por outro lado, como já tinha ressaltado no meu voto, algumas alterações pontuais buscam, aí no caso não considero que seja concentrar ou excluir, mas reestabelecer na figura do diretor-geral algumas competências outorgadas pela lei, né? Especialmente pela lei das agências reguladoras, nova lei das agências, no modo que alterou a lei das agências reguladoras, dispositivos que eu já citei, a exaustão dos votos, e também traz, sim, um sistema de freios e contrapesos adequado, né? Porque se pensarmos que
existe na diretoria colegiada um diretor sobre algumas matérias, sobre divisão de competência especificamente, uma óbvia tensão, uma tensão natural, que é que nas deliberações colegiadas, no que toca aos poderes do diretor-geral, o diretor-geral, naturalmente, ele é minoria, por ser um cargo em oposição aos outros 4. Então, precisa sim existir freios e contrapesos que impeçam também uma maioria eventual, e sempre falando em tese, sem falar de CPF de ninguém, mas que vão provocando mudanças regimentais que possam, no limite, erodir totalmente a figura do diretor-geral. Então, a forma proposta, amplamente deliberada, gera freios e contrapesos, ou seja, ninguém pode fazer nada sozinho, ninguém pode simplesmente também alterar regimento em parte que suprimam poderes do diretor-geral, e com isso chegamos no modelo, de novo, fruto de ampla comparação com prática regulatória brasileira, especialmente. Nisso eu dou parabéns aí à nossa SGE, atenta aos modelos legais, atenta a essa dinâmica colocada pelo legislador, de que temos um diretor-geral com um cargo e atribuições distintas dos outros, ao contrário de modelos totalmente colegiados, nos quais a presidência é rotativa. Então, isso por si só já gera um equilíbrio, que não se busca erodir ou concentrar poderes na figura do presidente, já que este modelo é rotativo, mas o modelo das agências não é esse. Então, a lei atribui muitos poderes ao colegiado, mas atribui também alguns poderes ao diretor-geral pela lei. E nessa proposta a gente buscou equilibrar, seguindo a lei, seguindo também os pareceres jurídicos, inclusive pareceres jurídicos específicos para a mudança proposta, e com isso chegamos aí, após amplas discussões, e aí eu parabenizo também todos os diretores que participaram do projeto, da elaboração deste regimento interno, pois sabemos que temos pedaços aí do posicionamento de todos eles trazidos para dentro do regimento interno como amplamente discutido e deliberado. Então, com isso, assim, temos os votos dados para termos um resultado. Eu vejo que o diretor Pietro pediu a palavra aí, então eu passo a palavra aí ao diretor Pietro. Não, só uma complementação rápida. Eu acho que esses sistemas de freio e contrapesos, para essas matérias que estão definidas, essas prerrogativas, provavelmente não funcionarão, né? Já antecipando aqui. E cito como exemplo uma portaria que eu particularmente sou contra, se viesse trazida aqui para votar seria contra, já adiantando meu voto, que é a portaria de sessão. E aí, comentando já um pouco o que o diretor Daniel falou, minha ideia aqui de trazer as matérias administrativas de forma alguma é expor nenhum servidor a nenhum tipo de escrutínio público, mas eu falo, por exemplo, a portaria de sessão, em que havia uma portaria pronta, havia um compromisso de voltar, e agora essa matéria é uma matéria exclusiva do diretor-geral, e pedidos de sessão que não foram, até onde eu tenho conhecimento, apreciados, né? Então, enfim,
e não tem outra alternativa para a diretoria a não ser aguardar o prazo aí que o senhor aí, diretor-geral, vai definir para pautar a matéria, né? Então, e tenho também uma interpretação diferente no que se refere à lei das agências, porque esse comando hierárquico está claro, se não fosse assim, até o regimento atual estaria de alguma forma ilegal, né? Não inclui, a meu juízo, essas prerrogativas da forma que está sendo interpretada aqui a legislação. Queria fazer esses 2 apontamentos que eu acho que são pertinentes. Obrigado. Obrigado, diretor Pietro. Bom, nós vamos avançar, mas também, assim, sem deixar apenas de retornar especificamente sobre a sessão, o regimento que estamos aprovando aqui hoje mudou a competência do diretor, ou irá mudar, sim, né, foi publicado, de exclusiva do diretor-geral para o colegiado, aprovação das sessões, e nós, aí, assim, nós combinamos que não iríamos pautá-la, aguardando essa mudança justamente para que o colegiado possa aprovar as sessões. Então, isso foi combinado, e essa é uma instância que né, o poder decisório está migrando do diretor-geral para a diretoria colegiada. Então, agora, as sessões serão todas deliberadas em conjunto por nós, o que já gera um nível de debate democrático, etc., muito maior. E aí, nessa seara, sendo essa competência do colegiado, eu acho que estamos prontos para ou deixar as decisões caso a caso, se for o entendimento de todos, ou aprovarmos regras objetivas para essa sessão. Então, eu acho que isso vamos poder, enfim, aprovar ou não aprovar, ou ter uma maioria, de novo, né, maioria, poder da diretoria colegiada, para aprovar essa questão de regras objetivas para a sessão, ou não, vamos deliberar caso a caso. Mas, nesse ponto também, já temos sob a perspectiva de colegialidade e democracia, já temos um avanço, porque o ato que está sendo aprovado hoje, ele está tirando uma competência exclusiva do diretor-geral, ainda que né, de gestão sobre os servidores, mas que o regimento elege como importante de ser compartilhada, como assim, estratégica e necessária deliberação colegiada, está sendo passado para a diretoria colegiada. Então, era só esse ponto específico aí que em razão aí do complemento do diretor Pietro, eu coloco aí também. E vejo agora que a diretora Simone pede a palavra. Diretor Arthur, eu sou conhecida mundialmente por ter uma boa memória. E eu não me lembro que a gente tivesse definido entre nós que só levaríamos a nova proposta de sessão após a aprovação do regimento. Eu me lembro que, de fato, o diretor Daniel tomou a iniciativa de trazer a circuito deliberativo o tema, trouxe o tema à discussão. Ele chegou a propor em circuito deliberativo esta competência, ele mesmo mencionou, para qualquer diretor. Isso foi tirado em meio a um destaque, e nesse sentido nós acordamos alguns pontos. E um dos pontos que nós acordamos é que, enquanto não houvesse a portaria de sessão, nós não faríamos a sessão de nenhum servidor sob pena de criarmos distorções. Esse foi o primeiro acordo que eu tenho clareza que aconteceu. E o segundo ponto é que ficou realmente sob a responsabilidade do senhor nos apresentar um novo instrumento, e esse instrumento era precisamente a alteração já do regimento interno,
atribuindo para o colegiado, e não mais exclusivamente ao diretor-geral, a competência para decidir e deliberar sobre processo de sessão. No entanto, eu posso ter perdido alguma conversa, alguma reunião, não lembro de termos acordado ou pactuado de que essa portaria de sessão só viria a ser apresentada pelo senhor como relator após a aprovação do regimento interno. Então, de fato, pode ter havido outras razões para o senhor não ter apresentado a portaria, o que são todas válidas, legítimas e reais, né? Porque a vida é a vida como ela é. Mas certamente não foi, pelo menos do meu ponto de vista, ou do que eu guardo em registro na mente, que poderia deste a minha rede caiu. E veja, desculpe, houve um pico aqui na rede. Esta decisão, ela não decorre deste regimento aqui proposto. Ela é uma decisão que começa em julho do ano passado, por provocação do diretor Daniel, até mesmo antes da chegada do senhor e do diretor Pietro. Então, não há que se atribuir a este regimento como um ganho positivo o deslocamento da competência do diretor-geral para o colegiado, porque isso já havíamos decidido lá atrás. Então, e ademais, do meu ponto de vista, este deslocamento da competência não é suficiente para compensar num sistema, né, que já que estamos falando de pesos e contrapesos, a concentração que nós fizemos. Fui vencida, fico muito tranquila. Mais um para o meu scout aqui, na figura do diretor-geral, porque há uma clara preocupação do senhor no sentido de uma percepção de que o seu papel como diretor-geral veio sendo erodido nos últimos tempos, e, nesse sentido, o senhor cuidou, com o suporte da SGE, de reforçar o papel do diretor-geral, do meu ponto de vista, na contramão da lei das agências. Mas é isso, como o senhor mesmo disse, a riqueza e a beleza do colegiado é a sua pluralidade. Mas como esse assunto da portaria de sessão é um assunto que me toca fundo, eu achei por bem trazer a minha lembrança, o que não significa que ela possa até ter sido equivocada, né? Porque o tempo, às vezes, todas as nossas lembranças e percepções. Muito obrigada. Obrigado, diretora Simone. De fato, a sua memória dos fatos está correta. A gente discutiu sobre mudança regimental pontual para isso, não concluímos, decidimos decidimos em propostas pela elaboração desse regimento, então estamos na fila de medidas, e até respondendo outros diretores que colocaram ali, obviamente, essa alteração, né, que estamos fazendo hoje do regimento, ela se estendeu. A portaria de sessão sobre regras para a sessão, obviamente, ela viria e vem e vai vir depois da alteração do regimento, até porque eventualmente já nasceria defasada, porque estamos tratando de regras para deliberação de uma matéria que estamos mudando a competência para deliberação. Então, de toda forma, agora temos essa competência no colegiado e temos como próximos passos aí retomada da discussão dessa portaria sobre as normas objetivas, se assim entendermos. Também pontuado por vários diretores nos votos as revisões de delegações de competência, estejam elas, a gente não faz mais com ato separado, então ali nos anexos do regimento, mas começar, né, a revisar elas, é um compromisso aí que a gente firmou enquanto diretoria. Sorteio dos itens de projetos especiais, principalmente os
os mais urgentes aí para avançarmos e seguirmos na governança da agência. E, em paralelo, todas as questões aí muito relevantes que temos aí de guerra, subvenção, etc., que inclusive estão como objeto de extra-pauta aqui nossa, e vamos buscar aí, seguir com a pauta. Mas, dito isso, todos colocados os argumentos aí, como eu disse, agradeço, parabenizo aí a todos os servidores, áreas técnicas, no caso a SVE, envolvidas na elaboração desse rendimento, assim como toda a diretoria, que, como eu disse, tem, e todos, sem exceção, ajudaram substancialmente na redação do ato aqui que aprovamos e que declaro aprovado por 3 votos a 2. Com isso, encerramos essa sessão administrativa, passamos à sessão regulatória.